Olá, sou o Daniel Passos Dick, estudioso, colecionador de CDs da obra de música clássica, da obra dos grandes mestres brasileiros e europeus, melômano, estudioso, e hoje nós vamos falar sobre os quartetos de cordas de Villa-Lobos números 1, 2 e 3. Muito bem. Villa-Lobos é, sem dúvida, o mais importante e o mais conhecido compositor brasileiro da chamada música clássica. Soube, como pouquíssimos outros, refletir o jeito musical de sua gente, criando uma vastíssima obra de dimensão nacional e universal. Durante muitos anos, Villa-Lobos foi conhecido pelo esplendor tropical e selvagem de suas grandes massas sonoras. Obras como, entre aspas, o Amazonas e, entre aspas, o Irapuru, se estabilizaram por esse caráter pujante e grandioso. Sua gravação das Baquianas Brasileiras na França acrescentou a esta imagem sinfônica contrastada apenas por sua obra para violão solo, popularizada por Segovia, o grande violinista espanhol André Segovia, e para piano lançada por Arthur Rubinstein. É, pois, bastante recente o interesse pela produção villa-lobiana de câmara, apesar desta abranger um terço de toda a sua obra, e conta oficialmente com 1.500 partituras já catalogadas, entre parênteses, e outras 300 de que se tem notícia, porém não se localizou a parte escrita. Entre parênteses, são 27 duos, 7 trios, 20 quartetos, 4 quintetos, 2 quintetos duplos, 2 sextetos, 2 septetos, 3 octetos, um noneto e uma infinidade de peças avulsas para canto com acompanhamento. Pequenas formações orquestrais ou corais, e suas obras para piano solo, em parênteses, 229 peças, e violão, em parênteses, 41 peças. Além da obra pianística e violinística, dos choros e das baquianas de câmara e das canções mais conhecidas, esta gravação da integral dos 17 quartetos de cordas tem contribuído para desvendar este, entre aspas, outro lado de Villa-Lobos. O interesse do quarteto Bessler-Reis pelos quartetos de Villa-Lobos existe desde sua criação em 1978. Um ano antes de eu ter nascido, quando buscava um autor brasileiro que reforçasse a identidade do conjunto. Chegou a gravar o primeiro e o nono pela EMI Odeon. O registro da integral sempre foi seu desejo desde esta época. A associação com a Quarup, que já editaram os choros de câmara, a obra completa para violão e diversas outras peças do Villa, acabou viabilizando o projeto. Está saindo pela Europa pela Chant du Monde e no Japão pela Take Off. Neste mergulho dentro da obra deste compositor absolutamente original, no início de tudo estava por se descobrir a própria cultura. Neste mergulho dentro da obra deste compositor absolutamente original, no início tudo estava por se descobrir. A própria cultura quartetística, primordialmente haydniana, serviu pouco para compreender e transmitir a linguagem musical deste louco genial, apesar dos quartetos de Haydn terem sido o estopim de sua paixão pelo gênero. A primeira leitura das partituras, em parênteses, acadêmicas na escrita indicações, surpreende pela forma nada convencional, assim como sua primeira audição certamente surpreende a muitos ouvintes. Mas quanto mais se convive com estas peças, mais se descobre que sua lógica é extremamente complexa, mas é lógica, que seu caos aparente é muito mais a recusa da forma que o desconhecimento dela. É bem verdade que Villa-Lobos não era exatamente um perfeccionista. Escrevia caudalosamente, todos os dias, em qualquer situação. Os amigos deixavam suas crianças para a vila tomar conta, e em meio delas, com o rádio ligado,
ele escrevia música, com as partituras espalhadas pelo chão. Um velho companheiro que foi visitá-lo em seu apartamento no centro do Rio de Janeiro, no dia em que a construção do prédio vizinho estava em sua fase mais ruidosa, britadeiras e batistacas soavam numa percussão infernal. Ficou surpreso de ver Villa-Lobos absoluto escrevendo música naquelas condições. Não, ficou surpreso de ver Villa-Lobos absorto escrevendo música naquelas condições. Ficou mais surpreso ainda quando o barulho causou, de repente, em parênteses, era a hora do almoço dos trabalhadores. E Vila subitamente parou e, visivelmente chateado, exclamou, entre aspas, pronto, me escapou a inspiração. Reticências, entre aspas. Neste afã de registrar velozmente suas ideias, Villa-Lobos às vezes cometia enganos, principalmente quando se tratava de transpor um trecho para outra tonalidade. Muitos desses enganos, que são comumente atribuídos ao seu, entre aspas, exotismo harmônicos, não passam de simples acidentes de escrita. Nestas gravações procurou-se corrigir estes pequenos deslizes, sempre que claramente identificados. Existe pouca referência estética anterior sobre a interpretação destes quartetos, pois as gravações realizadas, com honrosas exceções, ou estavam impregnadas pelos maneirismos típicos da época ou foram feitas por conjuntos com pouco ou nenhuma referência cultural brasileira. Nos meses em que o quarteto deu início à preparação destas gravações, o espanto inicial foi dando lugar a uma compreensão cada vez mais íntima, na medida em que seus membros, três deles brasileiros, convivência da nossa riquíssima música popular, foram aos poucos identificando as fontes de inspiração de Villa-Lobos. Estas estão impregnadas pela música popular urbana, sobretudo pela seresta e pelo choro do Rio de Janeiro. Muitas estruturas rítmicas vêm do samba negro, né? Outras presenças fortes são os temas folclóricos do Nordeste, com as escalas modais dos seus menestréis, né? E o lado cênico da música. Villa-Lobos procura criar inúmeros ambientes sonoros diferentes que evocam ora uma floresta tropical, ora o que ele achava que devia ser um ambiente dançante numa tábua de índios primitivos. Tocou muito violoncelo, inclusive para sobreviver em certa fase de sua vida, e guardou um carinho muito especial por este instrumento, o que se nota com bastante clareza nestas peças. Como instrumentista de corda e profundo conhecedor de seus recursos, ele não poupa os executantes. A complexa polirritmia utilizada em vários quartetos, o caráter contrapontístico e o virtuosismo técnico tornam essas obras difíceis em sua execução, exigindo um penoso preparo de cada um dos membros do quarteto. Este conjunto de obras foi composto no decorrer de toda a sua vida, em 4 períodos, Os 4 primeiros, quartetos de 1915 a 1917, que por coincidência é o ano da Revolução Russa, né, 1917. O quinto é em 1931, depois de um intervalo de 14 anos, O sexto é em 1938, E a partir de 1942 levou 15 anos para escrever os outros 11. Morreu em 1959, deixando escrito alguns compassos de um 18º quarteto e diversas declarações públicas de que seus quartetos eram a melhor coisa que ele tinha escrito. O primeiro quarteto foi composto em 1915 e teve sua primeira audição em fevereiro do mesmo ano na cidade de O primeiro quarteto foi composto em 1915 e teve sua primeira audição em fevereiro do mesmo ano na cidade de Nova Friburgo, perto do Rio de Janeiro. Nesta primeira experiência, Villa-Lobos reuniu um conjunto de 6 pequenas peças,
alternadamente lentas e vivas, que formam na realidade mais uma suíte do que um quarteto formal. Apesar da simplicidade da forma, já é possível perceber nesta obra algumas ideias embrionárias que seriam desenvolvidas e elaboradas ao longo da série dos quartetos. A cantilena, em tempo andante, lembra uma canção celeste em que a melodia, apresentada pelo primeiro violino, se faz acompanhar por intervenções em forma de imitação. A brincadeira, um allegretto scherzando, é o contraponto de uma melodia e sua inversão, entre parênteses, primeiro e segundo violinos, acompanhada pelo pizzicato do violoncelo e viola, ponto vírgula. Seu caráter poderia ser definido como uma espécie de polca brasileira. O canto lírico moderato é um solo de viola bordado por um contracanto do primeiro violino que acaba por assumir a melodia para devolvê-la no final à viola. A canzonetta, andantino quase allegretto, apresenta uma cantoria dos violinos acompanhada pelo ritmo obstinado do violoncelo em tercinas. Sua seção central nos lembra, entre aspas, o Trenzinho do Caipira da, entre aspas, Baquiana número 2, escrito 15 anos mais tarde. A melancolia em tempo lento é formada por uma melodia apresentada pelo violoncelo e tomada pelo primeiro violino, interrompida apenas por uma seção central, inquieta e agitada, retornando ao seu caráter melancólico no final. O último movimento, nitidamente inspirado na forma da fuga, tem, no entanto, um tratamento oposto à arquitetura grandiosa das fugas do Barroco, período pelo qual Villa não escondia sua fascinação. Um espírito alegre e saltitante ilustra com propriedade o nome dado ao movimento, saltando como um saci. O segundo quarteto, composto no mesmo ano, é bem distinto do primeiro. Pode-se afirmar que Villa-Lobos começou tudo de novo, partindo de uma nova posição ou concepção em seu projeto nascente. Enquanto o primeiro quarteto é composto de peças até certo ponto despretensiosas, o segundo retoma os movimentos tradicionais allegro non troppo, scherzo, andante e allegro deciso que, em algumas variantes, se manterão até o último quarteto. Sua elaboração é muito mais complexa. O tratamento dado às vozes é muito mais polifônico, as dissonâncias mais ousadas e a inventiva rítmica mais rica e original. Revelam um Villa procurando unir seus meios de libertar a inovação às correntes contemporâneas do pensamento, da estética e da violência e da vivência musical europeia da época. Uhum. Perdão. O primeiro movimento, cuja ideia inicial é apresentada pela viola, possui um caráter extremamente lírico e apaixonado que novamente evoca a seresta brasileira. Este tema, enriquecido por outras ideias e tratado polifonicamente, percorre todo o movimento diluindo-se nos harmônicos dos últimos compassos. No segundo movimento, Villa-Lobos emprega efeitos tímbricos com longa utilização de arranjos obstinados e harmônicos sempre tocados, entre aspas, com surdina, criando uma atmosfera fantástica. Sente-se aqui uma forte influência impressionista. O terceiro movimento, utilizando livremente células do primeiro, se desenvolve num clima de improviso em que as imitações ocorrem constantemente. É lírico e cantante, transcorre num clima de grande serenidade, somente interrompida pelo, entre aspas, pio moço central. O último movimento, que progride de um allegro a um prestíssimo, apresenta inicialmente um ritmo espanhol típico, trabalhado em grandes alternâncias dinâmicas. O Prestem, na escala 10/8, 10/8, engenhosamente concebida, apresenta a alternância de pequenos desenhos entre pares de instrumentos, ouvindo-se paralelamente um canto obstinado executado pelos outros dois. O movimento se encerra com o Prestissimo em trêmulos sul ponticello, entre parênteses, efeito caracterizado por uma sonoridade metálica, entre parênteses.
que retorna o tema inicial do primeiro momento em clima de grande inquietação. Ao contrário da reviravolta ocorrida entre o primeiro e o segundo quartetos, no terceiro se verifica uma clara evolução, principalmente no que se refere ao primeiro movimento. Sua escrita revela uma maior preocupação com a transparência e o uso da polifonia de maneira mais equilibrada. A utilização dos intervalos das quartas paralelas passa a ser sistemática tanto nas melodias quanto nos acompanhamentos. É aqui, em 1916, que Villa-Lobos começa a consolidar um estilo de forte marca pessoal que caracterizará toda a sua obra, desfazendo-se cada vez mais das influências europeias. No segundo momento, num virtuosístico e original emprego de pizzicatos, que toca pizzicatos alternados com arco, cria efeitos inesperados e originais. É em razão deste momento que este quarteto é popularmente conhecido como, entre aspas, Quarteto das Pipocas, né? O adágio, com surdina virada, como indica o autor, quase recitativo, é cheio de magia e impregnado de uma serena, porém misteriosa atmosfera tropical. No último momento, alegro com foco, o espírito selvagem confronta com expressivas e tranquilas linhas melódicas. Aqui o compositor encontra a linguagem adequada para exprimir na forma quarteto o temperamento fogoso e tropical encontrado em suas obras sinfônicas e corais. Michel Besler, janeiro de 1991. Correção. Teve uma hora no texto que eu falei violência, na realidade é vivência. Eu me expressei errado. Agora vamos aos intérpretes. Quarteto Besler-Reis. O Quarteto Besler-Reis foi criado em 1977 e já é uma tradição de grande prestígio no cenário musical brasileiro. Aos fundadores Bernardo e Michel Besler, dois irmãos, se juntaram a violista belga Marie-Christine Springel, entre parênteses, como eles também, aluna de André Gertler na Bélgica, entre parênteses, e o violoncelista Alceu Reis, criando assim a formação atual. Em pouco tempo, eles começaram a despontar nos mais importantes eventos de música clássica no Brasil. Em 1985, deram seus primeiros concertos na Europa, com excelente resposta e vários retornos ao velho continente. Em 1987, fizeram sua carreira nos Estados Unidos, que resultou em contratos para várias outras temporadas. Embora toquem o repertório tradicional para quarteto de cordas, eles também dão especial atenção aos trabalhos daqueles grandes compositores cujos quartetos são menos conhecidos do público, como como Verdi, Strauss, Carlos Gomes, Darius Milhaud, compositor francês, Charles Gounod, Puccini e outros. A série completa dos quartetos de Villa-Lobos, gravada no Brasil pela Quarop, está sendo lançada na Europa pela Chant du Monde. Pois bem, eu sou Daniel Passos Dick, estudioso de música clássica, colecionador de CDs, melômano, pesquisador. Meu objetivo é divulgar vídeos para pessoas que queiram conhecer o conteúdo da obra dos grandes compositores. Minha intenção é divulgar meu trabalho, né, e espero que tenha sido uma boa aula. Eu agradeço, falou-lhes, foi um prazer.